Graça e paz, graça e paz. Que Deus abençoe cada um de nós nesse dia excelente, um frio gostoso, né? E dá aquela preguicinha boa. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. Vamos orar antes de a gente falar o texto, ver onde se encontra? Vamos falar com o Senhor? Pai Santo, diante da Tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez nesse dia excelente que o Senhor tem nos dado. Entregamos esse momento em Tuas mãos, Senhor, e te agradecemos pela noite, pela vida, pela saúde e bem-estar, pelos Teus cuidados. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, fala porque os nossos corações têm sede de Ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, a nossa meditação dessa sexta-feira maravilhosa se encontra em Josué, capítulo 5, versículo 13 ao 15, tá? Então pega a sua Bíblia, ou se você não está podendo pegar a Bíblia porque está em movimento, mas fique esperto, fique atento, né? Porque aí o Senhor fala com você de qualquer forma, mesmo que você não vá acompanhar, mas pelo menos você vai ouvir da palavra de Deus, amém? Então diz assim, Josué, capítulo 5, versos 13. O anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E Josué chegou-se a ele e disse: Tu és do nosso ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E fez Josué assim. Meu Deus! Eu amo essa parte, eu amo esse versículo. Quem ama, né? Sabendo que o anjo do Senhor, o príncipe do exército do Senhor, chegou numa situação em que Josué estava desesperado. Né? Por quê? Quando você for ler todo o capítulo 5, você vai ver que houve aqui uma circuncisão dos homens daqueles que sobreviveram no deserto, tá? Você dá uma lidinha lá, você vai ver que esses homens que sobreviveram no deserto, que são da idade de 20 anos para baixo, eles não foram circuncidados. Todos aqueles que estavam no deserto, que ficou 40 anos lá, lembra dessa passagem? Eles morreram e a nova geração não foi circuncidada. E aí precisava atravessar ali, né, o Jordão para começar as conquistas. E Deus falou para Josué: olha, vai circuncidar eles. Circuncida aqueles que não foram no deserto, não foram circuncidados. Então, Josué, obediente, fez isso, mandou que esses homens fossem circuncidados. Todos aqueles que não foram, todos os homens que não foram circuncidados, debaixo da idade de 20 para baixo, né, precisavam. E aí, esse exército que estava nesse processo de cura do corpo, de restauração, estava fraco, porque é muito delicada a situação, né? E aí eles estavam fracos, e Josué precisava deles para poder entrar numa nova conquista, porque quando você for ver no capítulo 6, depois vai falar da conquista de Jericó. Como Josué ia entrar numa terra forte como Jericó, com o seu exército fraco. Então Josué estava muito preocupado, estava com medo, apavorado sobre isso. Ele se sentiu sozinho, e agora? O que eu vou fazer? Né? Então ele teve de esperar. E quando a Bíblia vai falar que quando ele estava olhando assim, né, a Jericó, olhando numa linha assim, no seu horizonte, meu Deus, ele preocupado, Senhor da glória, venho
o príncipe do exército do Senhor na direção. Ele começa a olhar toda também a campina, e Josué que foi até ele. Você viu que Josué foi até ele. Não, ele não foi a Josué. Josué foi até ele. Quem és tu? Né? E ele estava com a espada nua na mão. Quem és tu? Meu Pai eterno. Aí Josué descobre que não era um ser comum, não era uma pessoa simples, e sim o poderoso do Senhor, poderoso de Jeová, estava ali com Josué. E aí Josué não sabia. Nós lemos aqui que Josué não sabia. Quando descobriu que era o lugar que ele estava pisando, ou seja, aquele lugar era santo, separado, porque santo significa separado. Assim como Deus fala lá em Levítico 20, né? Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, seja separados, porque eu, o Senhor, sou separado. Ou seja, não se mistura com o mundo, não, hein? Sai do mundo, sai do pecado, sai da imundície, seja separado. Procure coisas para adorar a Deus, coisas que venham agradar o coração de Deus. Assim se diz ser santo. E aí Josué estava nesse lugar separado, um lugar de adoração. Ele só podia pisar ali descalço. Ô, Josué, você vai pisar aí? Peraí. Porque Josué, ele queria saber, ele adorou. Quando? Peraí, vamos lá devagar, vamos respirar. Quando Josué descobriu que era o príncipe do exército do Senhor, ele se ajoelhou ali. Adorou. Oh, meu Pai eterno. E aí depois fez a pergunta: o que o Senhor quer de mim? Como servo, o que o Senhor quer de mim? A Josué achou que já poderia ali ter uma tarefa para fazer. E o príncipe do exército do Senhor já tinha uma tarefa para ele. Ô Josué, peraí, não é assim não é desse jeito. Não vamos aí correndo com as coisas. Vamos adorar. Adore. Tire a sandália dos seus pés. Tire a sandália dos seus pés. A primeira coisa que você tem que fazer, Josué, tira a sandália. E aí quando Josué tira a sandália dos pés, porque o lugar em que Josué estava pisando era santo, Josué sente algo em si. Oh, meu Deus eterno. Oh, irmão, tem uma profundidade nessa frase aí, tira a sandália dos pés. Por quê? A resistência está debaixo do pé, não é? Josué estava calçado. Se você colocar uma sandália no seu pé, um chinelo, um tênis, um sapato, você sai, né? Tranquilo, e não vai sentir o piso, o chão. Não vai sentir a grama, não vai sentir uma terra, não vai sentir uma areia, não vai sentir pedra, porque é uma resistência nos seus pés. Debaixo dos seus pés, o sapato faz uma resistência, né? Teu pé está aqui. Ó, digamos que teu pé está aqui. Isso aqui é teu sapato, teu chinelo, seja lá o que você está vestindo. Você põe aqui, ó, uma resistência. Você vai calçando, você vai andando. E o teu pé é protegido. Ah, Senhor! Então, quando Josué pisa ali, descalço, imagina o que ele sentiu. A glória de Deus, a segurança, uma paz, uma leveza, porque ele tirou a resistência dos pés. Tire a resistência dos seus pés. Tire aquilo que faz com que você não venha sentir a presença de Deus, ou seja, tire os obstáculos do teu coração, a insegurança, a incerteza do que você, eu preciso disso, não vou conquistar. Tire os bloqueios que estão no teu coração. Tire e veja o lugar que Deus tem para você. A tua casa é um lugar de santificação, ou seja, separado. Busque ao Senhor na tua casa, adore a Deus primeiramente. Antes de você começar a colocar as suas petições diante do Senhor, adore. Antes de você adorar, você vai tirar a sua resistência, porque o coração com resistência, né? O nosso coração fechado não faz a gente nem sentir adoração, a gente não consegue nem adorar, a gente não consegue nem relaxar. A gente acha que vamos entrar logo na luta, vamos embora, vamos vencer vamos lá, vamos batalhar. E a vida não é somente batalhar, primeiramente eu tenho que adorar. Para que quando a batalha tiver de acontecer,
eu esteja firmada, eu esteja firme, eu esteja segura do que vai acontecer. Eu vou vencer, porque eu não estou só. Aleluia, eu não estou só. E aí a oração, ela me faz assim, bendito seja o nome do Senhor. Esse dia o Senhor está te falando, tira a resistência, tira a insegurança, tira a dúvida, tira a incredulidade. Ó, quem é que faz é o Senhor dos Exércitos, o Senhor que faz, Ele peleja por nós, Ele peleja por você. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei as tuas batalhas, as tuas lutas, aleluia, eu não sei. Mas o Senhor dos Exércitos hoje está falando, olha, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é lugar santo, aleluia, a tua casa é santificação. E quando você vai diante do Senhor, Jesus, ali é você se afasta das coisas ruins do mundo, do pecado, das situações que venham te afastar do Senhor, você se reserva daquilo e busca Ele e você se separa, né? E é uma santificação, uma separação, você para Deus. E um outro texto também que vai falar, esse aí foi o primeiro, né? De tirar a sandália dos seus pés, foi Moisés. Moisés. Mas como é que foi com Moisés? Como é que aconteceu com Moisés? Moisés, ele estava no Egito, lembra disso? E aí ele feriu um egípcio, porque esse egípcio estava maltratando o hebreu. E aí Moisés lutou com esse egípcio e matou o egípcio. Ele fugiu do Egito porque Faraó queria matá-lo. E aí ele corre para o deserto de Midian. Ele vai lá para Midian, fica lá um tempo lá no deserto. E aí o Faraó depois vem a falecer e Moisés continuou lá no deserto. E aí no processo que ele estava apacentando, porque ele já arrumou lá a família, né? Foi assim muito rápido, né? Teve que correr um pouquinho, né? Mas você dá uma lidinha lá, ó, lá em Êxodo, capítulo 3. Você vai dar uma lidinha lá, que tem os 5 e 6 que vai falar da sarça, mas você dá uma lida, né? Porque você vai entender um pouco mais. Se você for no capítulo 2, aí você de Êxodo, você vai ver que Moisés ali, ele matou o egípcio e fugiu. Então, quando Moisés foi e viu a sarça arder ali, né, e não se consumia, ele foi pisar para saber, ele queria saber o que estava acontecendo, chegou perto, aí ouviu a voz de Deus dentro da sarça, tira a sandália dos seus pés, ou seja, tira a resistência dos seus pés, para sentir o meu poder, para se acalmar, porque eu preciso de você, Moisés, para esse medo aí que está no teu coração, porque Moisés estava apavorado, estava com medo, ele não pensava nem jamais pisar no Egito. E aí Deus precisava de Moisés para voltar no Egito para salvar o povo dele. Então Moisés teve de tirar a resistência dos pés à sandália, relaxar, sentir a paz, a segurança, meu amado. Tira a resistência do teu coração, confia em Deus, descansa em Deus, se entrega mais para Deus. Jesus nesse dia está falando para você, descansa em mim, você precisa de algo? Tira a resistência, confia, se lança mais. Então, nesse dia eu deixo essa mensagem para o teu coração, né? E adore ao Senhor, pense nisso. Tire a resistência dos seus pés, adore ao Senhor, confia nele, se entregue mais, relaxe porque o Senhor dos Exércitos está fazendo por você. Não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Mas para isso, confie, tira a resistência dos teus pés. Senhor, oh meu Deus, nesse dia tão maravilhoso, entregamos esse momento excelente diante de Ti. Continua a falar o coração dos nossos amados. E, Senhor, nos dê um dia com a Tua presença, com os nossos pés, Senhor, sentindo, Senhor, a segurança do local que o Senhor colocar os nossos pés aonde estiver, que o Senhor está conosco. Eu te agradeço, ó Senhor, que o Senhor tem enviado o seu anjo ao nosso favor, porque ele tem nos livrado pela tua ordem, ao nosso todo ser, Senhor, à nossa família. É o que eu te peço, Senhor. Eu te agradeço. Dá-nos um dia excelente com a tua paz, em o nome de Jesus. Amém. Amados, fique com essa palavra no teu coração. Tenha um dia maravilhoso.
sentir na presença do Senhor. E lembre, tira a resistência dos seus pés, tira a resistência do teu coração, se entregue mais para Deus, confia que Ele está fazendo e descanse, que você vai ver a vitória na tua vida, em nome de Jesus. Amém.